alguém perder algum detalhe, alguma coisa, então a gente consegue depois resgatar. Então, o objetivo da reunião é falar sobre a avaliação diagnóstica 2023. Já tem umas 2 semanas que eu postei lá no grupo dos coordenadores pedagógicos, né, o cronograma de avaliações do SAEGO para esse ano. Então, nós temos um cronograma de avaliações que vão acontecer durante o ano. Então, a gente começa com avaliação diagnóstica, depois nós avançamos para avaliações formativas, né, até chegarmos lá na avaliação do SAEGO nesse ano. E nesse meio tempo, né, nós vamos ter algumas unidades escolares que também vão fazer avaliação de itens, né? Então, assim, é um ano bem movimentado, onde a gente vai ter muitas avaliações, e eu já antecipei o cronograma para vocês, para que vocês não tivessem surpresa, tá? Então, ontem à noite eu recebi as avaliações. Essas avaliações nós estamos organizando aqui. Então, só para vocês terem ideia, são 597 caixas. Então, eu nem precisei fazer academia. Ontem a academia já foi pegar esse material todo e organizar. Então, nós vamos falar dos procedimentos. Esses slides, eles vão ser disponibilizados para vocês. Tem alguns materiais que era para ser baixado, mas eu já baixei, já deixei tudo organizadinho para vocês, tá? Para que vocês não, para que essa avaliação ela ocorra da melhor maneira possível. E uma das coisas que a secretaria pede é o seguinte, que eu acho que é mais assim, é claro que já está na praxis de vocês, né? Que é a questão da seriedade do processo. Então, o que acontece? Essas avaliações estão aqui. Essas avaliações, elas têm uma data para acontecer. Isso significa que eu não vou abrir esses pacotes de avaliação antes do dia, e nem vou aplicar essa avaliação depois do dia. Eu vou aplicar no dia. Uma outra coisa é realizarmos um trabalho de conscientização dos estudantes. Por quê? Porque é a partir dessa avaliação diagnóstica que a gente vai poder verificar, né, qual é o nível que se encontram os meninos. Eu sei que todos vocês já fizeram avaliações diagnósticas na escola, né? Todo mundo diagnosticou. Só que uma coisa é eu fazer meu processo de diagnose com base, né, nos conhecimentos, no fazer pedagógico aí da escola. Outra coisa é eu tenho uma visão de avaliação externa, né? Externamente, como esses meninos se comportariam, né? Então, essa é a ideia. Nós temos os resultados que nós avaliamos lá no final do ano, né? Fizemos lá no ano passado o SAEGO, vocês receberam esse resultado do SAEGO. Bacana, esse é um ponto de partida para mim, né? Porque aí eu já pude perceber algumas habilidades dos escritores, né? Que precisam ser reforçados. Só que agora esses meninos estão aqui, nesse momento. Como eles estão? Será que eles se comportam da mesma maneira que os que fizeram a avaliação no ano passado? Então, por isso que é importante essa diagnose agora, né? E essa avaliação diagnóstica nós vamos aplicar desde o oitavo ano até a terceira série do ensino médio, tá? Então, vai dar um espectro muito bom para mim, porque aí eu já tenho oitavo ano, eu já sei como esses meninos estão, o nono ano, né? E esse nono ano vai fazer uma avaliação no final do ano, né? A gente vai ter avaliação do IDEB, vai ter SAEGO, da primeira à terceira série, porque a gente consegue acompanhar o avanço desses estudantes ao longo do ensino médio. Então, é importante a conscientização dos estudantes. E uma outra coisa, gente, eu tenho estudantes especiais, o que eu faço? Essa avaliação é para todos, porque ela é uma diagnose. Eu não sei se vocês se lembram, lá nas orientações dessa semana, eu coloquei para vocês a importância de desenvolvermos, né, um trabalho de flexibilização com todos os estudantes, incluindo os estudantes com necessidades especiais. Só que para eu fazer um trabalho de flexibilização com esses estudantes, eu preciso saber o que eles sabem, concordam? Então, a avaliação diagnóstica nesse momento é importante para isso. Uma coisa que a gente precisa ter em mente é o seguinte: essa avaliação diagnóstica, ela não é uma avaliação para ranquear a escola. Eu não vou colocar, a escola foi melhor a segunda. Não. Essa avaliação é para você saber como estão seus estudantes, para a partir daí a gente traçar um plano de ação que seja eficaz, né? Haja vista que, nessa semana, as tutoras estão indo às unidades escolares e você já começa o movimento de organização, né,
de planejamento do plano de ação no SIGAE. Então, esses elementos são importantes, tanto é que a avaliação diagnóstica ela deve constar dentro do meu plano de ação, tá? A avaliação diagnóstica, as avaliações formativas, porque a avaliação diagnóstica vai mostrar como estão esses meninos, depois a gente avança, e aí na avaliação formativa eu vou ver, né? Vou avaliar o avanço desses estudantes. Depois eu vou ter uma outra formativa, que eu avalio se eles continuam avançando. Daí a gente consegue fazer correção de rota em tempo hábil. Uma outra coisa que acontece aqui, atrelada a essa avaliação diagnóstica, não sei se vocês se lembram, vocês receberam lá, né, um drive onde tem os materiais, e dentre os materiais para serem trabalhados com os estudantes, tem lá o Revisa Goiás. E esse Revisa Goiás, ele vai desde o 8º ano até terceira série do ensino médio, tá? Então, essa avaliação diagnóstica, ela foi elaborada com base nesse material. Esse material foi construído a partir de quê, Luiz Carlos? Ele foi construído a partir das habilidades e descritores, né, barra descritores, que são essenciais que os estudantes, né, dominem para esse ano letivo, tá? Então, foi baseado nisso. Então, eu preciso, para o 8º ano, que os estudantes dominem determinados descritores barra habilidades. Então, vamos avaliar se eles dominam ou não? Aí, a partir daí, a gente vai traçando um trabalho. Então, primeiro, eu tenho um material. Esse material, então, o professor lá de estudo orientado, né, no fundamental, no ensino médio, né, os professores se organizaram lá para utilizar esse material. Então, ele me dá uma base. Olha, eu espero que os estudantes saibam isso. Agora, o que a gente vai fazer? Nós estamos aplicando a avaliação diagnóstica para ver se realmente eles conseguiram aprender. Se eles não conseguiram aprender, então nós vamos detectar o porquê de eles não aprenderam. Será que foi aplicado mesmo essas listas? Será que foi trabalhado como deveria? E aí a gente vai, né, avançando nesse sentido. Vamos reforçando aprendizagens até chegar na avaliação formativa e aí eu ter lá novos elementos, novo caminhar, e a gente para e avalia de novo, tá? Então, assim, é importante a seriedade do processo. E eu pedi para as tutoras na semana passada, né, conversar com vocês no sentido de vocês organizarem equipes de aplicação, né? Já ter aí quem são os aplicadores de vocês. A ideia é a seguinte, é que o aplicador não seja, né, necessariamente professores lá de língua portuguesa e matemática. Ah, Luiz Carlos, mas não tem jeito. Na minha escola, eu não tenho outro professor. Mas, assim, a ideia é, não tem outro professor, então eu não vou colocar o professor regente do 9º ano, por exemplo, para aplicar, né, o professor de matemática do 9º ano, para aplicar a prova do 9º ano, porque não faz sentido algum isso, tá? Então, a ideia é, em primeiro lugar, professores de componentes curriculares que não sejam língua portuguesa e matemática. Ah, mas na minha escola é muito grande, eu não consigo isso, eu preciso de algum professor ali de língua portuguesa ou matemática, né? Então, que eu coloque esses professores que não são os regentes dessas turmas, tá? Aí eu faço uma mesclagem, ok? Então, primeira coisa. Segunda coisa é conscientizar os estudantes. É importante que vocês vão na sala, conversem com eles sobre, né, o fazer com seriedade essa avaliação. Porque essa avaliação vai dizer se eles estão, né, nesse primeiro momento, se eles estão conseguindo acompanhar ou não o processo, tá? Então, vamos lá, os slides. Aqui, olha só, alguns eu vou passando rapidinho. Como eu disse para vocês, eu vou depois disponibilizar e tem alguns procedimentos que depois você vai olhando, né? Slide por slide e vai fazendo, tá? Alguns procedimentos de sistema. Tá? A primeira coisa, o cronograma. Então, olha só, dia 27 a 3, entrega dos materiais nas CREs. Então, ontem eu já recebi à noite, os materiais já estão aqui, tá? E para essa logística dos materiais, aí eu preciso de paciência de vocês, porque são 597 caixas que estão aqui, né? E aí tem várias séries, vários tudo, não dá para a gente organizar tudo bonitinho, né? Lá. E ainda a gente vai ter que, ao vocês chegarem aqui, abrir a caixa, conferir os materiais para ver se são as séries, né? Se tá tudo igualzinho, por exemplo, o Elton. O Elton tinha lá, sei lá, 2 turmas de 8º ano. De repente o Elton abriu uma terceira turma. Então a gente vai conferir os materiais. Aí de repente o Elton, olha, Luiz Carlos, eu preciso de um pacote a mais. Aí a gente vai organizar isso, tá? Então a gente vai conferir. Nós temos até sexta-feira para entregar esses materiais para vocês, tá?
Então, a ideia é criar uma logística de modo a atender todo mundo e não fazer com que a pessoa fique uma tarde toda aqui para pegar as caixas, tá? Então, nós vamos organizar essa logística direitinho. Nós estamos enumerando as caixas de acordo com os PRUs para facilitar o processo. A aplicação dos testes 7 e 8, só que nós vamos fazer o seguinte: em Goiânia, nós vamos aplicar dia 7. Então, vocês já podem colocar no cronograma e quando vocês forem organizar lá os seus professores aplicadores, são os professores que estarão no dia 7. Quando vai acontecer... Ah, Luiz Carlos, quando vai acontecer o dia 8? Só se acontecer, por exemplo, cair um poste lá na rua, quebrou a instalação elétrica, sei lá, sua escola pegou fogo, alguma coisa assim que foi impossível de fazer a aplicação no dia 7, tá? Então, assim, é algo que não deu para eu continuar, tá? Por quê? Porque, olha só, nós temos aplicação no dia 7 e nós temos até o dia 10 para inserir os dados, os resultados, né, as respostas dos estudantes na plataforma. Então, se eu coloco o dia 8, é um dia a menos que eu tenho para lançamento dessas respostas, tá? Por isso que é importante a gente aplicar tudo no dia 7, porque a gente tem 8, 9, 10. Aí a gente tem 3 dias para fazer a inserção dessas respostas, né, lá na plataforma. Então, esse cronograma, ele precisa ser seguido à risca. Por quê? Se eu, não sei se vocês se lembram, nós já tivemos versões assim, que da avaliação, de inserir no sistema, tal, de deixar para a última hora, e última hora sobrecarrega o sistema, a gente não consegue lançar, e aí cria aquela confusão toda, cria aquele mal-estar todo. Então, assim, quanto antes a gente fazer esses processos, é melhor, tá? E outra, se conseguirmos lançar até dia 10, significa que eu vou ter o resultado desse diagnóstico mais cedo para vocês, né, na plataforma. E esses resultados, eles podem ser usados, sei lá, como parte do processo avaliativo da escola, tá? Nada impede que vocês façam isso. Então, olha só, essas avaliações, elas são de língua portuguesa e matemática. A previsão é de 2 horas de duração. Aí vocês já organizem o horário de vocês direitinho, tá? Para que ocorra essa aplicação em 2 horas. Então, se eu colocar, por exemplo, a avaliação para começar 8 horas da manhã, eu acho que é um horário bom. A gente vai de 8 às 10, né? Aí depois dá um intervalo para os meninos, tá? É uma sugestão, né? A ideia é que o máximo de alunos façam essa avaliação no dia. Quanto mais alunos, melhor é o seu diagnóstico, tá? Então, tanto o oitavo, nono e as séries do ensino médio, nós vamos ter duração de 2 horas de avaliação. Aí, olha só, aqui eu coloquei o seguinte cronograma. De hoje à tarde, porque assim, eu acho importante dar esclarecimentos, né, das avaliações para que vocês possam fazer essas avaliações. Eu coloquei até uma fotinha para vocês, olha, a sala a sala minha do pedagógico está assim, ó. Então, imagine, localizar lá o fim social, onde tem o social aqui dentro. Então, demora um pouquinho, né, para achar. Por isso que a gente precisa de calma. Então, assim, olha, é, hoje à tarde a gente vai começar a atender, mas eu peço a vocês o seguinte, que comunique para mim, tá? Lá no WhatsApp depois, olha, Luiz, eu vou buscar hoje à tarde, porque aí eu já sei, a gente já se organiza para te atender, e aí eu tenho um controle de um certo limite. Não venham sem avisar. Porque se você vier sem avisar, eu vou ter um grupo de pessoas que já avisaram antes, e essas pessoas vão ser prioritárias, tá? Para depois você falar, nossa, o Luiz Carlos me fez sair daqui, lá da região tal, e vim e não consegui pegar a prova. Então, assim, são 96 escolas que farão essa avaliação. Então, é muita gente. Não dá para eu atender todo mundo hoje à tarde, tá? Então, a gente vai de hoje à tarde até dia 3 no vespertino, tá? Então, a gente tem aí até sexta-feira para entregar essas avaliações para vocês, tá? Aí vocês me comunicam antes, tá? Luiz Carlos, eu vou buscar hoje à tarde, porque eu vejo o limite de escolas que eu consigo atender. Aí depois, se eu falar para você, olha, vem amanhã, é porque já ultrapassou aquele limite, tá? Que aí a gente não tem como atender todo mundo. Se desse, eu atendia tudo hoje. Cadastros novos, o que acontece? Lá na plataforma, eu tenho pessoas que entraram na escola agora.
E aí essas pessoas vão ser aplicadores. Então, eu preciso cadastrar essas pessoas novas. Eu tenho um gestor novo. Eu tenho um gestor novo que não tem cadastro na plataforma. Então, ele pode realizar o seu cadastro na plataforma, tá? A partir de hoje. Na verdade, a plataforma estava aberta a partir de ontem. Só que eu gosto de trabalhar com a margem de segurança. Porque liberou ontem, significa que hoje está funcionando. Porque aí, se eu falar, e de repente você entra, não está liberado, não dá para fazer nada. Inclusive, eu aconselho aos gestores, tá? Escolas que mudaram, tem professores que não fazem mais parte da unidade escolar, inativa essas pessoas. E eu vou mostrar como vocês podem fazer isso, tá? Porque aí não tem sentido. Por exemplo, a Valéria estava lá na escola X, aí de repente a Valéria tem acesso à escola que ela estava, né? E ela nem está mais lá. Então a gente atira a Valéria e coloca a Valéria no liceu. E aí a aplicação da avaliação, dia 7, tá? Então é o nosso dia D. Só vai ser dia 8 se acontecer alguma calamidade que não vai acontecer se Deus quiser. E a inserção das respostas do dia 7 ao dia 10, tá? Então a gente precisa, né, estar organizados no sentido de cumprir esse cronograma, para a gente ter os resultados, né, da diagnose o quanto antes. E aí, nós temos a equipe de acesso à plataforma, então tem o coordenador estadual, que é a professora Márcia Carvalho, depois tem o coordenador regional, que sou eu, então eu consigo visualizar tudo que vocês fazem lá dentro da plataforma. Então, por exemplo, o André, se o André não cadastrou ninguém, se não lançou ninguém, eu já vou ver na plataforma, vou ligar. Uai, André, está acontecendo alguma coisa com você? Porque até agora não tem resposta nenhuma. Então, eu consigo visualizar tudo que vocês estão fazendo. Tá? Então, eu tenho o controle do Big Brother, eu consigo ver tudo. Aí o diretor escolar vê o que vocês estão fazendo. Então, por exemplo, o Ricardo, ele vai ver se as escolas, se os professores dele estão, de fato, né, inserindo os dados lá na plataforma. Ele consegue monitorar. Os coordenadores pedagógicos também têm esse poder, tá? Então, Valéria, você também consegue visualizar como coordenadora pedagógica os lançamentos dos seus professores, tá? Então a gente consegue monitorar o que está ocorrendo aí. E aí a equipe escolar, né, vai ter acesso ao download dos materiais de treinamento e sessão de alunos, material de treinamento. Vocês não precisam baixar. Por quê? Porque eu já baixei o PDF e vou mandar para vocês, tá? Então já vou facilitar a vida de vocês, já mando lá direto. Então nem tem que xeretar lá, já vai direto em cadastrar o estudante, inserir os dados, né, as respostas dos estudantes. E o professor vai inserir os alunos, lançar as respostas, né? E monitorar o lançamento das respostas dos alunos. Só que o professor só visualiza a sala que ele vai, né? Que está vinculado. O coordenador diretor, a escola toda e eu vejo todos vocês. E a Márcia me vê. Então, o coordenador regional, o CAED, né, que me cadastrou, diretor escolar já estão cadastrados na plataforma, inclusive para você entrar é CPF, CPF, né? Coordenador pedagógico, CPF, CPF. Se eu sou diretor novo e não consigo acessar a plataforma, INEP, INEP. Aí eu uso INEP, INEP e eu faço um autocadastro na plataforma, tá? Não consegui fazer o autocadastro, Scala, entre em contato comigo para a gente resolver. Tá? E equipe escolar e professor são os gestores que fazem isso, tá? Então, o gestor que cadastra pessoas novas lá dentro da plataforma. Então, Luiz Carlos, tem algumas pessoas aqui, você cadastra para mim? Não, é você que vai fazer. Eu te cadastro, ou você se autocadastra e você cadastra a sua equipe. Estou com dificuldade de fazer isso. Não terá mais, porque a gente vai ver aqui quais são os procedimentos para fazer isso. Tá? Então, o diretor escolar que já acessa a plataforma, login e senha, né, utilizado lá é CPF, CPF, o não tem acesso, já disse isso para vocês, tá? E os professores também acessam por CPF, tá? Lembrando que se eu tenho mais de um perfil na plataforma, porque às vezes eu era professor, virei coordenador, ou era, sei lá, coordenador, virei gestor. Aí vai aparecer lá na entrada dois perfis. Aí eu seleciono o perfil que eu terei acesso. Se eu seleciono o perfil de gestor, meu acesso é diferente do perfil de professor, tá? Então é bom observar isso. Porque às vezes o gestor entra na plataforma, seleciona o perfil de professor, aí fala, Luiz Carlos, eu não consigo fazer nada na plataforma. Não vai conseguir mesmo, não. Porque se o perfil está de professor, aí você tem que selecionar o perfil de gestor, tá?
Aí, olha só, o endereço está aqui, tá? Depois eu vou mandar novamente para vocês, tá? O endereço lá da plataforma do CAED, que é onde vocês, né, vão cadastrar as pessoas. Aí eu acesso o link, já falei com vocês, utilizo CPF. Se eu tenho mais de um perfil, vai aparecer aqui, ó, perfil. Aí quando aparecer perfil aqui, ó, vou lá e seleciono. Sempre que você só tem um perfil, tá? Se eu for fazer um novo cadastro de alguém, vai aparecer lá um card cadastros. Então, lá em cadastros que eu vou entrar, vai aparecer para quem? Para o gestor, tá? Fazer isso. Então, eu acesso card cadastro. Dentro de card cadastro, vai aparecer, então, olha só, aqui, escola e profissionais, né? Indicadores e turmas. Aí eu vou em escola e profissionais. Aí eu vou aqui, ó, equipe escolar, tá? Aí, equipe escolar, aí eu vou em profissionais, onde está aqui circulado. Aí eu clico lá, quando eu clicar, aí eu consigo fazer isso. Mas eu consigo fazer como, Luiz Carlos? Aqui, olha, na tela, no cantinho, tá até em vermelho aqui, ó, destacado, você tem que clicar no mais. Quando eu clico no mais, aí sim vai aparecer, né, lá na plataforma, dados, né, um formulário para eu preencher para fazer o cadastro dos profissionais. Então, se eu colocar só o CPF aqui e clicar em buscar, ele só vai fazer busca e vai falar que a pessoa não está ali. Mas se eu clico no mais, aí eu crio, né, um novo cadastro. Aí vai aparecer essa tela aqui. Nessa tela, todos os dados em asterisco são aqueles que eu preciso de informações. Então, CPF, nome completo, e-mail, precisa, tá? Porque, assim, na plataforma do CAED, a gente precisa do e-mail das pessoas, porque se deu algum problema, o CAED manda lá o e-mail para a pessoa. No futuro, vou aplicar alguma avaliação que tenha um valor financeiro. Então, eles mandam mensagem. Então, é importante ter o e-mail, tá? Aí, olha, telefone é opcional e data de nascimento também é opcional, tá? Aí, quando eu clico, ó, digitei lá os dados gerais. Aí eu vou lá no segundo, né, na segunda janelinha, que são dados funcionais. Aí, nos dados funcionais aqui, o importante é você precisa selecionar a função da pessoa. E dependendo do que você selecione, você vai dar um acesso diferente para ela. Então, se eu pego, por exemplo, a Janaína e coloco a Janaína como professor, a Janaína vai ter um acesso limitado. Se eu coloco a Janaína como coordenador pedagógico, ela já vai ter outras possibilidades ali dentro da plataforma, tá? Então, aí é importante vocês, né, se atentarem a isso, tá? O cargo da pessoa. Aí eu coloco o cargo, eu clico em ativo, tá? Depois que eu clicar em ativo, tem um maisinho, eu preciso clicar nesse mais. Se você não clicar nesse mais, não adiantou nada do que você fez. Cliquei no mais. Quando eu cliquei no mais, é importante que essas duas abas fiquem verdes. Então, lá em cima, onde tem dados gerais escrito e dados funcionais, está em vermelho, tem que ficar em verde. Se não ficar verde, é porque você esqueceu de alguma coisa. Aí você vai ter que voltar e confirmar tudo. Aí, depois disso, que o link salvar vai ficar habilitado para você fazer a operação, tá? Então, ficou tudo verde, apareceu salvar, tá ok. Aí você clica em salvar. Aí você consegue cadastrar uma nova pessoa, tá? Esses procedimentos precisam ser feitos. Aí aqui, já antecipando, lá na frente vai falar de inativação, mas eu posso também pegar, consulto a pessoa nessa aba, e quando eu consultei a pessoa nessa aba, vai aparecer os dados dela, aí eu posso clicar em inativo, e aí eu ativo o inativo da pessoa e salvo. Aí eu tiro a pessoa da minha escola, ela não vai conseguir visualizar, tá? Ela vai aparecer lá na minha lista, mas ela não vai conseguir acessar os dados da minha escola. Então, aqui, nessa mesma parte aqui de cadastro de profissional, a gente cadastra novas pessoas e eu inativo pessoas aqui também, tá? Então, é importante fazer isso. Aí, aqui eu já disse, né? Vai ficar verdinho, salvar, vai aparecer assim, ó, o verdinho. Se algum profissional não pertence ao quadro, né? Então eu disse para vocês, a gente precisa inativar as pessoas, tá? E aí
você cadastrar depois todo mundo da escola, porque a gente não sabe, né, na próxima avaliação, se o meu horário vai ser diferente, se eu vou precisar de outras pessoas ali, né? Então, é importante cadastrar todo mundo lá, né? Não cadastrar não significa que todo mundo vai lançar, entende? Mas eu vou ter as pessoas ali cadastradas no sistema. Então, olha, da mesma forma, eu vou entrar lá em cadastros. Quando eu entrar em cadastros, eu vou acessar profissionais. São os mesmos procedimentos. Aí, quando eu chegar aqui, ó, lá nos profissionais, aí eu colocar o CPF, vai aparecer o nome da pessoa e vai ter aqui, ó, a edição. Mas eu também posso entrar por lá também. Mas quando eu clico aqui, vai aparecer aquela janelinha. Aí, olha só, apareceu a janelinha, por exemplo, diretor escolar. Ah, tá lá o Luiz Carlos. Luiz Carlos não é mais diretor escolar, não. Então, o que que a gente faz? A gente vem aqui no lapisinho, e lá no lapisinho, olha só, vai aparecer ativo e inativo. Aí eu clico em inativo, clico nesse OK aqui. Se eu não clicar no OK, não adianta nada. Porque aí, quando eu clico no OK, eu estou dizendo, né, que ele não é mais. Eu estou inativando o Luiz Carlos como diretor. E aí eu salvo, tá? Então, a gente vai seguindo esses procedimentos. Nos slides vai estar tudo bonitinho lá para vocês. Aí, olha só, para realizar, né, finalizar a inativação, eu tenho que salvar. Se eu não salvar, não adianta só ir lá no OK, né, e clicar que está tudo bem. Não. Tudo que eu fizer aqui, eu tenho que clicar em salvar, tá? Se eu não clicar, eu vou perder a informação. Isso vale para lançamentos, tá? Lá das respostas dos professores. Aí, como eu disse para vocês, tinha uns procedimentos de manual de aplicação, só que eu já baixei esse manual e vou mandar para vocês. Aqui é o passo a passo do que o professor vai fazer. Aí é importante, eu lá na escola, no dia da aplicação, junto com esses professores, certo? Reúno, pego esse manual e repasso com eles, né, essas informações para acontecer tudo direitinho na aplicação. E aí a gente já prepara os estudantes, né, para todo tipo de avaliação externa. E esses procedimentos a gente usa também nos concursos públicos, né? Aí, olha só, agora nós vamos lá na aplicação dos testes. Então, eu sou professor lá da escola, né, do Gilson. Aí o que acontece? O Gilson veio aqui na CRE, pegou o material, pegou os pacotes todos, tá? E, mais uma vez, eu reforço para vocês. Vocês só vão abrir esses pacotes dentro da sala no dia 7. Quem vai abrir esse pacote? O professor aplicador. Vocês vão guardar isso. Se eu souber que alguma escola abriu um pacote antes, tá? Eu vou mandar o nome de vocês lá para a professora Fátima e para o CAED. Então já estão sabendo, hein? Eles vão guardar isso bem guardadinho. A caixa de papelão, pode rasgar? Pode. Aqui, olha, vocês não vão ter que me devolver nada. Essas provas vão para a escola, vai ficar com vocês e vocês vão fazer o trabalho depois com os estudantes, tá? Na escola. Então, não vai precisar devolver esse material aqui para a CRE, como no SAEGO, tá? Porque aí, como é a avaliação diagnóstica, eu vou fazer o diagnóstico dos meninos, depois eu vou dar uma devolutiva, vou corrigir com eles, né? Essa avaliação depois. Então, olha só, a gente precisa que o professor aplicador confira as informações, se estão todas ok, né, na etiqueta, para não cometer, né, troca ali de turmas, verificar o quantitativo de cadernos teste, se é suficiente. Nesses pacotes, eles pegaram a base de dados, tá, que tinha lá no início do ano. Então, pode ser que eu tenha uma quantidade ou maior ou menor, mas em cada pacote eu tenho 3 avaliações a mais. Daí, quando vocês chegarem aqui, né, para retirar esse material, por isso que eu preciso de calma, porque vocês vão abrir a caixa, vocês vão conferir quantidades. Aí é importante que você já venha com a quantidade de seus alunos, tá? Já saiba aí de cor quantos alunos tem. Então, a Carla vai chegar aqui para mim e vai falar, Luiz Carlos, eu tenho 2 turmas de primeira série e são 30 alunos cada uma. Aí a gente vai conferindo o pacote. Ah, é 30, 30? Beleza. Aí a Carla, olha, Luiz Carlos, abriu mais uma turma minha. Eu vou precisar de mais um pacote. Então, já pega esse pacote, já leva e já organiza para vocês não terem que voltar aqui na CRE, tá? Então, a gente já resolve nossa vida logo aqui, tá? Então, a gente vai verificar o quantitativo. Então, sempre vem 3 avaliações a mais, tá? É importante explicar a participação dos estudantes na avaliação, né? Conscientizá-los. Daí, eu vejo a importância de fazer isso nessa semana. E no dia da avaliação, o professor novamente retomar isso na hora de aplicar a avaliação aos estudantes, né? Então, aqui tem alguns informes que estão lá no manual.
Então, desligar os celulares e outros aparelhos. Então, deve desligar e guardar. Deixar sobre a carteira somente lápis, borracha e caneta azul ou preta. Aqui a gente pode usar lápis borracha, porque é uma avaliação diagnóstica, tá? Mas no cartão respostas é importante que ele marque de caneta azul ou preta, porque a gente já vai trabalhando isso com os estudantes, né? Para quando chegar lá no final do ano, no IDEB, no SAEGO, ele já está familiarizado com o processo. Eles poderão não poderão ausentar definitivamente da sala, então é 2 horas de aplicação? São 2 horas de aplicação. Isso é importante porque a gente observa em alguns casos de escolas que o professor aplica a avaliação, o menino faz rapidinho e depois fica aquele tumulto, aí uma sala tumultua a outra, aí o menino fica bagunçando, aí não deixa o outro que está levando a série fazer. Deixa claro para eles. São 2 avaliações. Eu só vou recolher essa sua avaliação depois de 2 horas, tá? E a gente já vai trabalhando essa questão de tempo com eles. Nenhuma pergunta sobre o conteúdo do teste poderá ser respondida, né, pelo aplicador. Eles vão ter 2 horas para fazer o teste e transcrever as respostas para o cartão. Durante a distribuição, devem aguardar para que todos iniciem. Então, eu entreguei as avaliações. Quando eu entreguei para o último estudante, aí a partir desse momento que começa a avaliação e eu começo a marcar 2 horas, tá? Então, essas 2 horas é a partir do momento que eu começo a fazer a prova, tá? E aí, aqui a sugestão de distribuição dos cartões respostas à prova é seguir essa sequência, né? Então, a gente começa lá na primeira fileira, vai até o final e volta na segunda. Aí, fui na frente da segunda, aí vou lá na terceira, né? Aí, vou de cima para baixo e volto na quarta, tá? Então, eu vou fazendo esse zigue-zague lá dentro da sala. Por que isso é importante, pessoal? Porque, né? Abrir os pacotes de avaliação, mas devem ser avaliações de tipos diferentes, deve mudar a sequência. Daí, se você coloca, né, não segue essa sequência, pode ser que, né, você tenha 2 estudantes, um do lado do outro, no mesmo tipo de prova. Os cartões respostas não são nominais, isso é importante, tá? Então, quando você entregar esse material para os estudantes, eles vão preencher o cartão resposta com os dados deles. A prova também, eles vão colocar os nomes deles, tá? Então, não é nominal. Por isso que eu posso fazer isso aleatório lá na sala. A base de dados encaminhada para o CAED foi quantitativa, então eu só tenho quantidade lá de turma. Eu não sei se a Valéria, a Janaína, o Gilson, o Wellington fazem parte da mesma turma ou de turmas diferentes. Eu só tenho, né? O CAED só tem quantitativo. Eles devem conferir, né, a quantidade, isso é importante, gente, porque se tiver algum erro lá gráfico na prova, aí você vai trocar essa prova, né? O aplicador vai trocar essa prova por uma prova, né, que esteja totalmente íntegra. E vai escrever o nome completo e a data de nascimento do cartão de respostas. Então, no cartão de resposta não vai ter o nome, eles vão colocar o nome completo e a data de nascimento. Isso é importante, tá? Uma outra coisa, já organizem, tá? Vocês vão precisar disso. Vocês vão organizar listas dos estudantes com data de nascimento de cada turma. Por quê? Porque o professor aplicador, quando ele for inserir na plataforma os resultados dos estudantes, ele vai precisar saber a data de nascimento de cada estudante. Então, assim, se a gente já organiza isso tudo, pede à secretaria para organizar. Porque aí você já entrega essa lista para o professor. Então, ele já está com o nome, data de nascimento, quando ele for sentar e lançar, já fica mais fácil para ele, tá? Informar os estudantes que eles devem assinar o cartão de resposta no campo assinatura do estudante. Então, eles colocam o nome deles em letra de forma lá embaixo, e lá em cima eles colocam a assinatura, tá? Cursiva do nome deles. Eles vão seguir a orientação, tem as orientações aqui, ó, tá em destaque, né? Em vermelho, eles devem ler essas orientações. Eles vão selecionar somente uma alternativa para cada questão. Aí isso é a bobeira, mas é importante falar isso para eles.
Aí, olha só, isso está no manual, tá? Então, o professor ele vai mostrar no quadro como marcar o cartão respostas, tá? Aqui, como a gente vai fazer inserção, mas é o professor que vai fazer inserção. Mas a gente já vai trabalhando essa marcação com o estudante, para quando chegar lá nas avaliações externas, ele não marcar X. Porque aí, se ele marcar X na prova Brasil, já era, né, gente? Iniciar a aplicação do momento que eu dei orientações, tá? O professor ele tem que atentar ao andamento das avaliações e aí tem que lembrar para o professor que ele não vai sentar na cadeira e abrir um livro e ler. Ele vai ter que ter postura de professor aplicador. É como se fosse um concurso, tá? Então tem que levar a sério essa aplicação, não é sair da sala, trocar, nada disso, tá? Então a gente vai seguir os procedimentos de aplicação de avaliação. E aí, quando tiver faltando 30 minutos, que eles vão falar: olha, faltam 30 minutos para terminar a avaliação. Depois, olha, faltam 10 minutos para terminar a avaliação. Não vai ficar falando toda hora. Quando menino, quantas horas são? Quantas horas são? Não sei. É hora de você fazer a avaliação. É hora de você prestar atenção. Quando faltarem os 30 minutos finais, que eu vou avisar para você, tá? E aí, recolher todos os cartões respostas e os cartões teste, tá? Então, você recolhe de todo mundo, tá? Esse material. Aí, realizar o lançamento das respostas na plataforma, conforme a organização da direção. Aqui, a nossa orientação é que, nas escolas parciais, utilize, né, o horário lá que os professores têm de horas de atividade para fazer esse lançamento. Aqui eu vou falar um negócio, tá? Não, não vou falar, não. Vou falar, não. Eu falo para cada diretor quando chegar aqui, tá? Melhor. E aí devolver todos os materiais ao diretor escolar. Lançamento de respostas. Então, lançamento de respostas, como eu vou fazer isso? Tá? Então, olha só, eu tenho lá o professor, quando ele entrar na plataforma CPF, vai aparecer assim, ó, um card, programação das avaliações. O que ele vai fazer? Ele vai clicar nesse card. Quando ele clicou nesse card, vai aparecer assim duas abas: materiais de apoio e lançamento e correção. Aí ele vai clicar na abinha, tá em amarelo, né? Lançamento e correção. E vai clicar lá, lançamento de respostas. Aqui, olha só, pessoal, não adianta vocês pedirem para os professores cadastrar aluno antes, porque o cadastro do menino é feito quando eu estou lançando as respostas, tá? Então, cadastro e resposta é simultâneo. Por isso que eu cadastro só quem fez a avaliação. Porque, por exemplo, o Elton tem lá 50 alunos numa sala dele lá. E aí ele vai lá e cadastra 50 meninos. Aí no dia da avaliação aparece 50. Aí no final é como se uma parte desses meninos tivesse tirado zero, né, na prova. Porque você não cadastrou o menino. Então, por isso que é importante você cadastrar só depois de fazer a prova. Fez a prova de todo mundo, os meninos fizeram a avaliação, aí sim, são esses que fizeram a avaliação que eu vou cadastrar lá, ok? E aí, olha só, aqui, quando eles clicarem, tem um conjunto de orientações. Aí é importante que o professor leia isso, né? Porque, assim, o nosso problema é que, às vezes, a gente quer fazer as coisas no automático, a gente não lê e a gente comete erros, tá? Então, assim, peçam, leia o que está dizendo ali, tá? Porque é lá que vai te direcionar. Então, ele vai entrar na plataforma, vai ler o tipo de lançamento, aí tem a avaliação, aí tem a modalidade, né? Aí tem a etapa, aí tem a sala de aplicação. Aí, por exemplo, a Valéria tem lá oitavo A, oitavo B. Aí o professor vai aplicar no oitavo A. Então, ele vai identificar aqui, tá? Aí vai colocar 8A. Porque eu já sei que todos os alunos de 8A, quando sair o resultado, aí agrupa, sabe? Todo mundo de 8A, todo mundo de 8B. Então, aqui que eu crio a turma, tá? Aí eu coloco o caderno, por quê? São cadernos diferentes, não são? Então, eu preciso colocar o tipo de caderno do menino. Porque se eu coloco errado, vai corrigir errado, tá? E já aconteceu em avaliação diagnóstica de pessoas colocarem número de caderno que nem era daquela avaliação e no final o resultado foi errado, deu ruim, tá? Então, assim, tem que ter atenção ao número do caderno. Aí eu coloco o nome do estudante, o tipo de lançamento, tá? Então, ali traz as informações. Aí, olha só, quando eles forem lançar isso, eles vão selecionar base extra, tá? Então, o que a gente vai usar lá
tipo de lançamento, base extra. Se eu lançar em outra base, o que vai acontecer? Isso vai aparecer em outro gráfico, em outra coisa, e não vai aferir os resultados, tá? E aí a situação de lançamento vai aparecer, né? Aguardando lançamento, lançamento finalizado ou salvo. Lembrando que eu sou professor lá do Severiano. E aí eu estou lançando lá os resultados de avaliação. De repente eu cansei. Nossa, eu estou cansado. Eu vou parar um pouquinho. Posso fazer isso? Tá? Então a gente pode parar e depois voltar, tá? E continuar. Eu só tenho que ter cuidado, eu, professor, em não clicar em finalizar lançamento. Se eu cliquei em finalizar lançamento, eu estou dizendo que eu finalizei tudo. Aí rodei, tá? Não vou conseguir fazer o resto, tá? Eu vou só salvando. Eu só finalizo, eu lancei a turma toda, ok? Aí, olha só, eu vou então, como eu disse para vocês, selecionar base extra. Todos os lançamentos devem ser realizados como base extra, pois na base de dados não consta o nome dos estudantes. A base de dados para avaliação diagnóstica foi quantitativa, por isso que eu não posso lançar em outro lugar, porque depois não vai aparecer o nome dos meninos, só vai aparecer resultado. Se eu coloco base extra, eu vou cadastrar esses meninos e depois, quando aparecer o resultado, eu vou conseguir visualizar se o João, a Maria, o José, como eles foram lá, tá? No resultado da avaliação. Então, olha só, aí quando eu completei lá, coloquei os estudantes, aí eu vou clicar aqui, ó, nesse tá aqui em vermelho, em volta. Aí eu vou lá e clico no menino. Quando eu fiz isso, né? Quando eu cadastrei, desculpa, quando eu cadastrei a turma, eu clico aqui, eu criei, aí sim vai aparecer os meninos para eu cadastrar. Então, olha só, cadastrei a turma, criei a turma. Depois que eu criei a turma, vai aparecer o quadradinho lá embaixo. Eu clico nele. Cliquei, vai aparecer essa janela para mim. Aí eu vou lá, nome do estudante, Luiz Carlos, filiação. Vocês estão vendo que filiação não está em asterisco, ou seja, eu não preciso colocar esse dado. Mas data de nascimento não, está em asterisco, eu preciso colocar a data de nascimento. Se você não colocar a data de nascimento, você não consegue. E tem uma outra informação, que é código INEP, código institucional. Nossa, Luiz Carlos, que código é esse? Ah, eu não sei. Tem, Valéria, cadastrar um por um, porque você vai lançar a resposta de um por um. Você cadastra, lança a resposta, cadastra, lança a resposta, e vai, tá? Aí, olha só, gente, código INEP. O que eu aconselho a vocês? Lá embaixo tem esse circulado aqui, esse quadrado, não tá assim, vermelho? Lá embaixo aparece assim, ó, estudante não possui código INEP. Pede para o professor clicar nisso, tá? Que ele não possui código, porque a gente não precisa digitar o código. Mas se eu não clicar, se eu não colocar o código ou não clicar nisso, eu não avanço. E eu só consigo lançar a resposta depois que eu cadastrar o menino, tá? Então, abrir a janelinha, abrir a janela, coloco lá o nome da pessoa, coloco a data de nascimento. Vou lá embaixo da janelinha e clico, tá? O estudante não possui código INEP. Quando eu faço isso, aí olha só, tem a situação do estudante, ausente presente. Aí eu vou, clico em presente. Cliquei em presente. Bacana. Aí, olha só, aqui está dizendo, né, o que eu já disse anteriormente, aí vai aparecer para mim o cartão resposta virtual. Aí apareceu o cartão respostas virtual. Aí sim eu vou marcar o que o estudante colocou. E aqui é importante o seguinte, olha, eu tenho questão em branco e tenho dupla marcação. É importante esse registro fidedigno, tá? Então, se a Valéria marcou lá na questão a letra A e D, então eu tenho que colocar dupla marcação, tá? Valéria deixou em branco, eu vou colocar em branco, porque isso é importante para depois vocês mensurarem isso tudo, né? Então, se eu tiver uma grande quantidade de estudantes que na questão 1 marcou duplamente, então a gente vai, né, com eles verificar o que aconteceu. Ou se deixou em branco, por que vocês deixaram em branco? Estava difícil? Vocês não viram isso, né? Então, são elementos que a gente precisa para trabalhar depois. Lembrando que com esses resultados que a gente vai desenvolver um plano de trabalho, né? Então, marcar a alternativa, e aí os professores vão marcando tudo. Se o estudante marcou, né, mais de uma opção dupla, né, assinala a dupla marcação. Se não marcou, colocar lá de acordo com o que ele fez. O que ele fez lá é o que eu vou marcar, né? E aí, olha, lançar a resposta é possível salvar parcialmente,
Então, eu posso, quando eu salvo parcialmente, eu posso voltar depois, certo? E continuar lá registrando os meninos. Sei lá, a Valéria fez um café tão gostoso, vou lá tomar o café da Valéria. Aí, de repente, eu vou, tomo, aí eu posso voltar e continuar marcando, tá? Eu posso cancelar o que eu fiz, de repente, a Cleice. Nossa, eu tomei o café aqui, ó, e fiquei meio assim, e marquei um monte de coisa que não era aquilo. Então, eu posso cancelar, tá? Então, a gente pode cancelar. Agora, se eu clico em finalizar lançamento, gente, não tem como voltar mais, tá? Então, isso tem que orientar o professor. Eu posso salvar parcialmente ou posso cancelar o lançamento. Mas se eu finalizo, eu estou finalizando o menino, tá? Então, é isso, porque depois a gente finaliza e não tem como voltar, tá? Então, ó, clique em finalizar, não será permitido editar a resposta do estudante, tá? Por isso que a gente tem que ter muito cuidado, tá? Ao fazer, né, essa transcrição das respostas dos meninos. Aí, olha só, a gente pode depois. Eu fui cadastrando esses meninos, fui colocando lá os resultados. E eu me perdi nisso. Então, lá na plataforma, eu tenho como, tá? Filtrar. Então, eu tenho como filtrar, aguardando lançamento, os que eu não marquei ainda. Eu tenho como finalizar lançamento e eu tenho como salvar, ver o que eu salvei parcialmente. Então, de repente, eu fiz um monte de menino lá e só coloquei língua portuguesa. Aí eu quero saber, né, o que eu salvei parcialmente. Então, eu vou lá, né, aqui em cima, lançamento, sei lá, salvo parcialmente, e ele vai me dar a relação de todos que eu salvei parcialmente, porque eu consigo voltar e completar. Isso é importante? Às vezes, né, eu interrompo lá, sei lá, terminei o lançamento aqui, fui lá para a sala de aula, e aí, de repente, eu vou retomar depois. Eu preciso saber onde eu parei, né? E o sistema me dá essa possibilidade. Aí depois, olha só, para editar o lançamento do teste. Aí eu tenho lá o estudante. Aí eu tenho que clicar no quadradinho, tá? Então, sempre quando eu clico no quadradinho, abre aquela possibilidade para eu continuar editando. Aí nós temos, então, o suporte do CAED, tá? Então, aqui estão os links. Caso vocês tenham dificuldade em alguma coisa, pode entrar em contato com o CAED. Eu oriento vocês o seguinte: teve dificuldade, fala comigo, tá? E aí eu tento resolver. Depois, se eu não conseguir, a gente vai para o CAED. Por quê? Imagine que é o estado de Goiás todinho que está fazendo essa avaliação. E creio eu que outros estados também estejam fazendo avaliação diagnóstica. Então, pode ser que vocês não consigam falar com o CAED em tempo hábil. Então, pode ser que tenha coisas que eu consiga ajudar vocês, né? E aí, a gente fica esperando, esperando. Aí, o que eu não conseguir, eu falo, ó, entre em contato com o CAED, tá? Então, o que eu queria falar com vocês, ó, eu até que fui, ó, pontual, viu? Nem usei, eu estava prevendo 1 hora de duração, eu fui menos de 1 hora. Então, desejo a todos um bom trabalho, tá? Então, a partir de agora, os procedimentos são eu cadastrar esses professores na plataforma, eu preciso organizar esse material, né, com os professores. Então, tem aquele passo a passo lá que eu mostrei para vocês, aquela pequena cartilha. Então, já tira um momento, né, nessa semana, junta esses professores e trabalha essas informações com eles, alinha tudo direitinho, tá? Não deixa para segunda-feira, não. Já faz isso nessa semana. Pega as provas, confere, já deixa tudo organizado. Porque aí, quando for terça-feira, né, já está tudo alinhadinho, transporte, né? Aqui, as pessoas que são de CEPI ainda tem avaliação de bloco segunda, né? Então, já tem um bloco segunda, já tem esse movimento. E terça-feira, outro movimento. Então, já vai dosando isso para não atropelar as coisas. E qualquer coisa, eu estou aqui, né? Sempre à disposição, tá? Para ajudar vocês no que for preciso.